Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Vieira e se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu quero explicar hoje a diferença de viagem com G e viagem com J. Viagem com G é sempre substantivo. Viagem com J é verbo. É a forma conjugada, é a conjugação do verbo viajar. Porque o verbo é viajar, não é viajar. Mas você pode se perguntar, professora, não é também tão simples assim? Porque como é que eu vou identificar dentro de uma oração se a viagem é com G, se é substantivo, ou se é com J, se é verbo? Viagem com G, que é sempre substantivo, como é um substantivo, antes do nome se encaixa, aceita. Você pode colocar um artigo, como por exemplo, a viagem foi longa. Tem aí antes do nome viagem o artigo a, o artigo feminino definido a. A viagem foi longa. Aceita artigo, como é um substantivo. Aceita um adjetivo. Faça ótima viagem. Tem o adjetivo ótima acompanhando o substantivo viagem. Faça ótima viagem. Boa viagem. Minha viagem a Maragogi foi ótima. Eu viajei para Maragogi e amei. Maragogi é muito lindo, é maravilhoso. Então, eu posso dizer, minha viagem a Maragogi foi ótima. Minha viagem aceita um pronome possessivo, nesse caso, minha. Posso dizer também, esse ano fiz 2 viagens. Aceita um numeral 2. Porque é um substantivo. Como é um substantivo, aceita antes um artigo. A viagem foi longa. Aceita um adjetivo. Fiz ótima viagem. Aceita um numeral. Esse ano fiz 2 viagens, porque é um substantivo. Então, aceita antes artigo, adjetivo, numeral, o pronome. Minha viagem a Maragogi foi ótima, porque é um substantivo. Quando é verbo, é a forma conjugada do verbo viajar, já que é um verbo, não aceita artigo, substantivo, numeral, adjetivo, pronome. E tem mais outro macete, outro truque, uma técnica. Se você ainda tiver dúvida se deve escrever ou se deve especificar, distinguir em um texto, em uma questão, se a viagem é substantivo, se é verbo, se deve escrever com G ou com J, então você troca por um verbo, para você ter certeza se é verbo. Por exemplo, o verbo é correr. Quero que eles viajem. Nessa oração, se você tiver dúvida se viagem é com G ou se é com J, vamos trocar pelo verbo corram. Quero que eles corram. Que eles viajem. Que eles corram. Você pode observar que ao trocar por outro verbo, como por exemplo o verbo correr, a frase, a oração, continua fazendo sentido. Ela não muda. Que eles viajem. Aí vamos supor se você ainda tem dúvida se deve escrever ou se na questão da prova tem para você dizer se a viagem nesse caso aí é substantivo ou se é verbo. Aí você troca por um verbo, troca pelo verbo correr, que eles viajem. Aí você troca que eles corram. Você vê que a oração continua fazendo sentido, que dá para substituir por outro verbo. Nesse caso, a gente substituiu pelo verbo correr. Então, a gente não tem mais dúvida. Nesse caso aí, viagem é com J, porque a forma conjugada é a conjugação do verbo viajar. Bom, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.